Bom, meus irmãos, Moisés já se encontrava com 120 anos. Israel já havia feito a longa caminhada de 40 anos e estavam de frente para a terra, de frente daquele momento tão sonhado, tão esperado. Moisés, já sabendo que não iria entrar na terra de Canaã, ele começa a relembrar a lei. E esse texto para mim é de uma beleza tamanha, porque se tem uma coisa que o mundo inteiro busca, é sabedoria e inteligência. Nós vemos inúmeras informações na internet. Hoje nós conseguimos pesquisar no YouTube, praticamente a gente acha passo a passo de tudo quanto é coisa, tudo quanto é área está disponível na nossa mão. Mas eu tenho a sensação de que por distanciar de Deus, cada vez mais as pessoas estão deixando de ser sábias e inteligentes. Ontem nós falamos um pouco a respeito do casamento. Agora à tarde nós vamos falar um pouco sobre saúde. Eu quero que vocês pensem saúde, mas não como o mundo pensa. Não como as pessoas secularizadas, que não têm esperança de uma vida futura, que não têm uma orientação tão sábia e tão inteligente nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Pense. Nós vamos falar um pouco sobre saúde e à noite nós vamos buscar o caminho da restauração para o seu lar. Bom, a palavra saúde vem do latim, que significa sanitas. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de enfermidades. Ora, se você conhece um pouco de história, você vê essa data de 1947, essa definição de saúde foi dada após a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas perceberam que vários soldados voltaram da guerra sem que tivesse ferimentos graves, mas a mente estava toda destruída. Então, a gente precisa entender que saúde plena é um equilíbrio das três principais esferas da sua vida. Nós temos o físico, mental e o social. Nós temos o corpo, nós temos a nossa alma e espírito, e nós temos o nosso ambiente. Tudo isso é que vai gerar um conjunto de circunstâncias que vão levar a um bom estado de saúde. Eu vou trazer alguns gráficos aqui, só para a gente pensar um pouco. Olha só quanto era a expectativa de vida do homem no século passado, no século 20. Século passado não, retrasado já, né? Nós já estamos, né? Olha lá, em 1900, as pessoas viviam em média 30 anos. Essa era a expectativa de vida. Até pouco tempo atrás, em 1950, a expectativa de vida era em torno de 50 anos. E hoje no Brasil, nós chegamos a 77 anos de expectativa de vida. E isso que ainda a gente tem muito a melhorar no nosso país. Porque se comparar com países desenvolvidos, ali eu coloquei a Suíça. Hoje a Suíça já chega de uma expectativa de vida, em média, de 85 a 88 anos. Então, por mais que melhorou a expectativa de vida no nosso país, nós ainda estamos 10 anos, né, atrás de países desenvolvidos. E o mais interessante,
que a mulher, ela vive em média de 5 a 7 anos a mais que o homem. E um dado interessante: mulheres que são executivas, mulheres que têm carreiras profissionais de sucesso, elas têm a mesma expectativa de vida que o homem. E as médicas, por exemplo, saiu recentemente um estudo do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que mostrou que as médicas, elas vivem 3 a 5 anos a menos que os homens. Então, é muito interessante notar que quando a mulher ela é retirada do seu ambiente, coloca a mulher no mesmo nível de expectativa de vida de um homem. Bom, aqui está a maravilha que o Senhor formou, o nosso corpo humano. Assim o Senhor fez, homem e mulher, esta máquina maravilhosa, toda organizada e articulada, 206 ossos, 600 músculos, 20 a 30 sistemas e órgãos, 10 trilhões de células. Todo o seu corpo é renovado de 5 a 7 anos. Tudo isso sustentado apenas com comida, água e oxigênio. Tem que ter muita fé para ser um ateu e crer que isso é obra do acaso. É tão maravilhoso a gente pensar como o nosso corpo funciona, como o cérebro funciona, como o olho funciona, como essa quantidade de ossos e músculos se organizam de forma tão equilibrada a ponto de fazer esse corpo ficar andando para lá e para cá e gritando no seu ouvido. Somente um ser inteligente, dotado de um poder extremo, de alta capacidade, para fazer esta obra-prima maravilhosa que é o nosso corpo. E assim o Senhor nos formou. Deus nos formou do pó da terra. Assim o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou as narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou alma. Nós temos aqui os 3 elementos. Nós temos o corpo formado pelo pó da terra. Nós temos o espírito soprado por quem? Por Deus. E nós temos a alma vivente. O apóstolo Paulo, quando se despede lá na carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Ele diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então nós temos espírito, que é a essência da vida, que é aquilo que Deus soprou na narina do homem quando criou o homem. É aquilo que dá a consciência de Deus, é aquilo que nos faz entrar dentro deste local, adorar e prestar a reverência ao Senhor Criador de todas as coisas. É aquele que faz a nossa comunhão com o nosso Pai. Nós temos a alma que está aqui, que é o nosso intelecto, que é a nossa maneira de pensar, as nossas emoções, a nossa vontade. E por fim, nós temos o corpo, a matéria.
Aí eu tenho uma pergunta para vocês. O Senhor nos fez espírito, alma e corpo. Qual dos três é mais importante? Qual dos três é mais importante? Pode ser a alma, o espírito, isso é eterno. Mas isso aqui é um corpo, isso aqui é passageiro, isso é pó e ao pó retornará. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje? Nós somos tão zelosos com a nossa parte espiritual, nós somos tão zelosos com relação à nossa comunhão, mas muitos de nós somos verdadeiros relaxados com relação ao nosso corpo. Qual dos três é mais importante? Nenhum, porque todos eles são interdependentes. O seu corpo, ele é tão importante quanto a sua alma, porque na ressurreição nós vamos ressurgir com um corpo, não igual a esse, mas um corpo glorificado. Então o nosso corpo, ele também tem uma importância. Eu acho muito deselegante, eu acho muito, assim, falta de carinho, de afeto, até respeito, quando alguém vai para um enterro e olha ali o corpo e fala: mas isso aqui é só matéria, isso aqui vai se perder. Aqui está apenas uma frase que eu ouvi, muito bonita, mas me incomodou um pouco essa frase. Foi que na hora do velório a pessoa olhou assim: aqui está apenas uma porta-joias, porque a joia já está lá na presença do Pai. Ora, ali está também parte da joia, porque o nosso corpo faz parte do nosso ser. Ora, o apóstolo Paulo diz: não sabeis, vocês conhecem esses versículos todos de cor, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha a responsabilidade. Bom, supondo que eu pegue um carro emprestado, de um irmão, vou pegar o carro do irmão Elias, pode? Né? Pega o carro do irmão Elias. O carro é de quem? É do Elias. Você acha que eu tenho que usar o carro dele do jeito que eu acho ou do jeito que o Elias acha? Acho que eu não vou pegar o carro do Elias, não. Eu vou pegar o carro do irmão Júnior Junqueira, né? Né? Vou pegar o carro dele, lógico. Você acha que eu tenho que usar o carro dele do jeito que eu quero? Eu vou lá e vou adesivar bonitinho, vou fazer um off-road, vou arriscar ele, né, igual aquelas propagandas de caminhonete, jogar na lama, e aí depois eu vou devolver para ele. Você acha que ele vai ficar feliz? Você acha que ele vai gostar? Nós não pertencemos a nós mesmos. Isso aqui não pertence a mim. Isso aqui já foi comprado, já foi pago, já foi remido por um alto preço, e o Espírito Santo vive aqui. Então, nós não podemos viver a nossa vida simplesmente achando do jeito que a gente quer. Tem uma frase que me dói os ouvidos, me dói. Algumas frases me dói os ouvidos, mas essa chega a tinir lá dentro. Meu corpo, minhas regras. Não tem nada mais que ateu, que incrédulo do que essa frase, porque isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Isso aqui é do Senhor. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ser a coisa mais
preciosa. Meus irmãos, eu vejo como essa geração expõe o seu corpo. Mulheres, vocês são a obra-prima da criação de Deus. A coisa mais bonita e mais maravilhosa que Deus fez foi a mulher. Os homens concordam ou não? Amém. Ai, que medo de fazer essa pergunta. O mundo sabe da sua beleza. O mundo sabe do valor do seu corpo. Não exponha o seu corpo. Uma joia preciosa nós guardamos aonde? Dentro de um cofre, dentro de algo bem guardado e protegido, e não expomos aquilo que é de valor de qualquer maneira. João, quando escreve a Gaio, lá em 3 João, no versículo 4, ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem o quê? A sua alma. Às vezes nós somos tão zelosos, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre sobre o casamento, ele fala assim, que ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor. A igreja, nós não nos odiamos. Se bem que lamentavelmente na sociedade a gente vê práticas de mutilação, de agressão ao corpo, nós precisamos sustentar, guardar, cuidar do nosso corpo. E o próprio Senhor Jesus disse que o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Então, cuidar do corpo é bíblico. Você tem uma obrigação de zelar pelo teu corpo. Você precisa amar aquilo que é mais precioso que Deus lhe deu, que é o seu corpo. Nós temos aqui quantas referências. Depois eu vou deixar os arquivos, os PDFs para os irmãos, aqueles que quiserem. Mas nós temos ordens claras que não é meu corpo e minhas regras, porque o corpo não é meu, as regras é do Criador. Quando nós compramos um carro, nós vamos o quê? Consultar o manual, porque ninguém melhor que o fabricante sabe como funciona aquele carro, qual é o momento correto de dar as manutenções. Só que quando nós tratamos de saúde, nós esquecemos de consultar o manual. Precisamos zelar do nosso corpo da mesma maneira que nós zelamos da nossa alma e do nosso espírito. Mas, muita atenção. Eu vou trazer alguns dados técnicos um pouco a respeito de prevenção, porque é o melhor ambiente para nós lidarmos de saúde. Porque aqui nós estamos diante de um povo que é sábio e inteligente. Porém, saiba que a grande maioria das doenças não há prevenção. Eu gosto demais daquelas pessoas que falam assim: ai, eu sou saudável porque eu me cuido, porque eu tenho um grande zelo pelo meu corpo, como se você fosse capaz de mudar a sua história. Isso para mim soa até um certo ponto arrogante, porque imagine quando nós olharmos para um irmão, por exemplo, com uma doença grave. Ele não escolheu ter aquela doença, não foi dependência dele, não foi pelo fato dele se cuidar. A grande maioria, menos de 5% de todas as doenças conhecidas tem uma prevenção eficaz. Um outro ponto,
por mais zeloso, por mais preocupado, por mais ansioso que você seja com a sua saúde, com o seu bem-estar, você não vai acrescentar nem um minuto, nem um segundo, nem um dia a mais da sua vida. Davi disse no Salmo 139 que todos os dias da vida dele estavam escritos antes que um deles sequer existisse. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, né? Ninguém por mais ansioso, lá no Sermão do Monte, pode acrescentar um côvado. Moisés, em toda a sua sabedoria, no Salmo 90, diz que a vida passa a 70, 80, o que passar disso é o quê? Enfado e canseira. Eu gosto de Moisés, ele é animado, né? Porque eu já estou com meus 50 e eu já estou meio, né? E nós devemos tomar muito cuidado. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. O mundo secular tem excluído Deus de todas as esferas. O homem, ele nasce com uma predisposição genética e biológica de adorar alguém. Há um espaço dentro deste corpo que só pode ser ocupado por alguém. Quando nós excluímos Deus das nossas vidas, nós colocamos outras coisas para ocupar. Daí nós temos as ideologias modernas: feminismo, identidade de gênero, ambientalismo radical. Ai, quem vai cuidar do planeta? Ora, o planeta, gente, vocês são um povo sábio e inteligente. O planeta se virou bem até agora. Deus prometeu a Noé que não amaldiçoaria a terra por causa do homem. Agora nós estamos acreditando que se eu reciclar uma latinha eu vou salvar o planeta. E isso é perigoso. Há uma nova forma de idolatria, que é a idolatria do corpo. Pessoas que perdem horas, gastam fortunas para tentar na busca de um corpo perfeito, mas corpo perfeito nós só teremos na glória, e a nossa esperança não está neste mundo, mas sim na vida eterna. O apóstolo Paulo disse: a nossa esperança está neste mundo, quão miseráveis nós somos. Um homem que tem um outro Deus dentro do seu coração tem a esperança de buscar um corpo ideal, tem uma esperança de encontrar fórmulas milagrosas que possam prolongar a vida. Mas a nossa esperança está na vida eterna, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, prevenção então é um tripé. Eu acho muito engraçado, às vezes alguém vai lá no meu consultório e fala assim: eu cuido muito bem da minha saúde, eu faço meus exames todos em dia. A pessoa é obesa, fuma, dirige igual a um louco, não faz atividade física e ela pensa que ela está fazendo o melhor para a vida dela porque ela está colhendo um exame de sangue. Gente, quando nós falamos em prevenção, quando nós falamos em saúde, é um tripé: hábitos pessoais, alimentação e serviço de saúde. O máximo que o médico, por mais capacitado, por mais habilitado que ele seja, por mais que ele tenha um bom conhecimento, ele só vai entrar onde? Nessa última perna aqui, ó. E essa última perna aqui, ela não depende só do médico. Depende de ter uma assistência boa, depende de vacinação, depende de acesso aos serviços básicos de saúde. Então, vejam vocês que de 3 pernas, 2 depende de você.
Você precisa ter hábitos saudáveis. O que é? Uma vida mais saudável. A vida moderna nos empurrou para o trabalho, para o consumismo. E às vezes nós vivemos tão preocupados com tantas coisas que nós esquecemos de nós mesmos. Uma vida saudável é atividade física regular, evitar vícios, recreação, descanso regular, uma vida social ativa. Olha que coisa maravilhosa nós estamos fazendo. Muitos de nós poderiam estar fazendo o que agora? Um sábado à tarde, talvez dormindo, engordando, assistindo um filme, série. Mas nós estamos aqui, preenchendo a nossa cabeça com coisas maravilhosas, pensando como homens e mulheres que creem no Senhor. Isso é uma vida social ativa. A igreja é um excelente ambiente, é um ambiente bom para a criança, para jovem, para idoso, para todo mundo. Ter contato com pessoas, bons hábitos comportamentais. Pessoas que são estressadas. Homens morrem muito mais de acidente violento do que as mulheres, porque o comportamento agressivo do homem faz com que ele seja muito mais vítima. A alimentação, tudo aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Uma alimentação balanceada, fracionada, rica em fibras, verduras, legumes, redução de gorduras, açúcar, alimentos artificiais, fast food, ingerir muita água. São coisas básicas. Mas tem um ponto com relação à comida. Nós somos aquilo que nós ingerimos, né? A gente tem que ter um pensamento crítico. Quando eu atendi muitos anos numa unidade básica rural. Mais ou menos 20 anos eu fiquei nessa unidade. Gente, você sabe o que me irritava? Sair à noite no Fantástico. Tomate faz bem para o câncer de próstata. Aí no outro dia, segunda-feira de manhã, o paciente, doutor, fiquei sabendo que o tomate faz bem para o câncer de próstata. Eu acho engraçado isso, né? As pessoas questionam a Bíblia, mas se saiu no Fantástico ou na Rede Globo, vira verdade, né? Comida não é remédio. E não há nenhum alimento que seja veneno. As pessoas falam assim, olha, cuidado com açúcar, que é um veneno em potencial. Então eu vou dar para rato, né? Porque, né, quem sabe, né? Tem um efeito. Ou coitada da Coca-Cola, gente do céu. Acho que o irmão Elias não vai mais querer me chamar, porque eu vou ter que defender a Coca-Cola. Ou vai? Né? Gente, um copinho de refrigerante de vez em quando não vai matar ninguém. Ninguém. A Eldinha já puxou minha orelha aí, ó, tá vendo? De vez em quando. O grande problema está o quê? Na falta de equilíbrio. É o excesso de caloria com pouca atividade física. Você tem que consumir aquilo que você come. Aqui o pessoal é da roça. Aqui o pessoal vai saber, vai me ajudar. Mas o meu avô, ele acordava 5 horas da manhã, fazia aquele arroz na banha de porco, com 2 ovos caipira, e fumava, e ali ele comia aquilo tudo, e ele viveu até os 90 anos. Mas aí eu falo, o seu avô não comia essa pratada e não ia sentar no sofá para assistir Netflix. O seu avô jogava a enxada nas costas e ia para o crossfit. Não é aquele crossfit do Alexandre não, hein? Não é aquele não, você vê? Não, aquele é outro crossfit. Outro crossfit. A irmã Dorcas, cadê do Alessandro? Contava que o pai dela, né, ia cuidar de terrenos. Olha só, gente. Ia para a roça
roçar de manhã. Gente, para que crossfit? Pega uma enxada. Não tem terreno baldio aqui em Santa Vitória, né? Tem, então. Vamos para a roça. Vamos plantar, vamos colher. Aí você vai poder ter os mesmos hábitos de vida que o seu avô tinha. Mas hoje nós somos uma geração sedentária. Nós perdemos, gente, isso aqui, ó, a massa muscular do homem vem diminuindo cada vez mais. Os músculos nossos estão diminuindo cada vez mais. A testosterona, olha, a testosterona está na moda agora, né? Todo mundo querendo tomar testosterona. A testosterona vem diminuindo a cada geração. Por quê? Porque nós somos sedentários. Uma vez eu comprei um carro altamente tecnológico. A minha filha entrou dentro do meu carro e falou assim: olha que legal, pai, o carro do senhor tem aquele negocinho de virar assim, ó. Olha, e o senhor não pode desligar. Eu falei: você está me tirando, né? Só porque o meu não tem vidro elétrico. Gente, até isso, tudo a gente aperta com um botão. São coisinhas simples e pequenas que nós ganhamos ao longo da vida moderna, só que são coisas que estão nos deixando cada vez mais fracos e cada vez mais obesos. Graças a Deus, hoje nós temos uma fartura na nossa mesa. Nós podemos escolher aquilo que nós podemos comer. A vida, ela deve ser feita com equilíbrio. Bons hábitos. Se você quer comer muito, você tem que exercitar muito. Você tem que malhar. Homens, você tem que malhar, tem que ser forte. Um homem viril, para ser um homem do Senhor mesmo, ele precisa de 3 coisas. Um F. Ele precisa ser forte. Ele precisa ser formal. O homem tem que ser. Ninguém respeita um homem que só está de bermuda e chinelo. Ninguém vai num consultório médico. Imagina você chegar lá, o médico está de boné para trás, né? Um raiozinho aqui. Né? Você iria num advogado só de camisa regata? O homem tem que ser forte. Um homem tem que ser formal. E o terceiro F: o homem tem que ser feio. O homem tem que ser feio. O homem tem que impor. O homem só pode ser bonito para sua esposa. Porque nós precisamos desenvolver uma masculinidade de uma forma séria. Precisamos cuidar da nossa força física. E o terceiro pilar é o acesso, né? Até esqueci aí, ó. Fica falando bobeira, depois, né? Acesso aos serviços de saúde. Quando que começa a prevenção? Com quantos anos começa a prevenção? 30, 40? Quando sai do útero? Quando nasce? Quando você nasce, começa a prevenção. A prevenção é a vida toda. Todos nós precisamos ter consultas de rotina, exames periódicos, avaliação médica, calendário vacinal atualizado. Gente, isso aqui, eu quase tirei esse topo aqui, porque vacina hoje virou um comércio terrível, infelizmente. Eu não sei. Calendário vacinal obrigatório, toda hora muda e tira. Mas as vacinas são importantes. Não sou anti-vac, pelo amor de Deus, não tem que apagar. Precisamos ter boas fontes de informação. Gente, hoje assim, praticamente tudo na mão. Muito cuidado com a internet. Muito cuidado. Assim como a internet é uma ferramenta boa, às vezes ela pode trazer muitas coisas que não são verdadeiras. Consulte um bom profissional, discuta com seu médico, discuta com quem tem amigos, né, médico, enfermeiro, outros profissionais da saúde.
busque confirmar aquela informação. Gente, tem uma coisa que na nossa boca deve habitar sempre a verdade. Nós devemos tomar muito cuidado, principalmente com coisas que às vezes nós encaminhamos. Uma vez alguém me encaminhou: o suco da casca da mandioca combate o Covid, mas os médicos não querem que isso seja divulgado. Aí eu falei: realmente, eu não quero, porque isso não é verdade, gente. O que um médico, na verdade, ele quer é que o seu paciente seja tratado da melhor forma possível, e que ele possa ter um acesso a uma saúde, mas uma saúde técnica, embasada dentro de um estudo, realizado dentro de uma universidade. Eu não posso emitir a minha opinião pessoal. Eu devo agir dentro das normas e dos protocolos que estão extremamente rigorosos. Então, quando você tiver alguma informação, compartilha com outra pessoa, mas antes cheque a informação, para não ficar espalhando coisas que não são verdadeiras. Às vezes as pessoas usam da nossa índole como cristãos para divulgar coisas que não são verdadeiras. As principais causas de morte no nosso país: hoje se morre muito mais de doença cardiovascular, doenças do coração, câncer e depois as infecções. Quando nós falamos em prevenção, nós dividimos os fatores de risco em duas partes. Tem fator de risco que é imutável. Ora, você não pode, olha só, você não vai mudar o seu sexo, você não vai mudar a sua idade, a sua cor, a sua família, as características genéticas. Isso você não vai mudar, mas você pode mudar sim os seus hábitos, os seus costumes. Você pode mudar o seu ambiente. Às vezes você vive num ambiente muito violento, às vezes você vive num ambiente onde as pessoas ao seu redor te induzem a fazer práticas que põem a sua vida em risco. Isso você pode mudar. As principais doenças do coração são infarto, hipertensão, acidente vascular. E qual que é a prevenção? Medir a pressão arterial. Tem que medir a pressão arterial pelo menos 2 vezes ao ano, no mínimo. Gente, hoje é tão fácil, tão barato, algo que é acessível, e às vezes as pessoas não fazem. Dosar colesterol, dosar triglicéridos, são os exames que mais previnem doenças, são os exames mais simples e mais baratos disponíveis até pelo SUS. As doenças metabólicas, olha o Brasil. O Brasil, a gente é interessante, naquilo que é ruim a gente é bom. Você pode pegar qualquer índice de violência, de pobreza, de feminicídio, de morte, naquilo que é ruim nós somos bons, sempre está em cima. Brasil, mesmo sendo um país pobre, um país de carência alimentar, e quando nós falamos em carência alimentar, às vezes não é porque as pessoas têm falta de alimento, mas às vezes as pessoas têm alimento, mas é um alimento de baixa qualidade. Nós somos quinto no mundo. Hoje no mundo, cerca de 400 milhões de pessoas sofrem de diabetes. Aqui nós temos doenças que têm uma prevenção eficaz, exceto o diabetes tipo 1. Ninguém escolhe ter uma doença, mas mesmo aquele diabetes tipo 1, ele precisa cuidar da sua alimentação, da sua dieta, da sua medicação. Patologia de tireoide, olha, de cada 5 mulheres, olha só, olha essa estatística, de cada 5 mulheres, 3 têm patologia de tireoide. 3. Talvez você não tenha, porque você não faz exame. A
gente até brinca que cada 5 mulheres, 3 têm patologia de tireoide e as outras 2 não têm porque não faz exame. É algo fácil, exames baratos, simples, de fácil tratamento. Isso aqui é sério, obesidade. Estima-se que 2,3 bilhões de seres humanos no planeta Terra são obesos. Desses 700 milhões, a gente vive uma cultura hoje de que nós temos que aceitar tudo que é tipo de corpo. Nós precisamos entender que isso é uma coisa muito ruim. Vamos pensar no bullying que acontecia na escola. Aqui na nossa época nem era chamado de bullying, né? Era chamado de, sei lá, nem tinha nome, né? E ali você tem um aluno que é mais cheinho, né? Eu não estou falando olhando para você, que você já superou essa, amém. Mas você pensa ali, você tem um aluno que está um pouquinho mais cheinho, e aí o pessoal começa aquelas piadinhas, e ali incomoda ele, e ele fala assim: gente, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha vida. Não estou defendendo o bullying, mas às vezes as brincadeiras que aconteciam dentro de sala de aula, que era uma coisa muito normal, estimulava aquela pessoa a mudar o seu comportamento, a mudar a sua vida. Hoje, para vocês terem uma ideia, lá em São Paulo, o ano passado teve um ortopedista que foi processado por gordofobia. A paciente com 120 quilos torceu o tornozelo dela. E o médico olhou para ela e falou assim: olha, com o seu peso, o seu tornozelo não vai aguentar. O seu joelho vai lesionar. Porque o seu joelho e o seu tornozelo foram preparados para uma determinada carga. Você tem que emagrecer. Essa paciente, ela processou o médico por gordofobia. E pasmem, ela ganhou na primeira instância. Então, a cultura de que nós devemos aceitar o nosso corpo da maneira como ele é algo que não pode ser aceito. Nós precisamos tentar, dentro do possível, sempre mudar, buscar uma forma de saúde. Falar sobre câncer. Câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de várias doenças. Cada doença, as nossas células, quando elas se replicam, cada uma produz cópias exatamente igual ao original. Então, quando as nossas células se multiplicam, nós temos uma célula normal que se multiplica em 2 células, que se divide em 2 células normais, 2, 4, até formar o quê? Um tecido saudável. O câncer acontece o seguinte: em um determinado momento, aquela célula, ela carregada de uma mutação, ela se transforma em uma célula normal, passa a replicar células que são anormais, células que são agressivas, formando assim o câncer, né? A neoplasia maligna, o principal câncer das mulheres, e é um dos cânceres que mais mata, é o câncer de mama. Hoje nós temos a campanha, né? O Outubro Rosa, tão lindo, mas eu não gosto de campanhas. A gente é um país pobre, a gente é um país que vive de campanha, de multirão de saúde. Para mim só revela o quanto nosso sistema de saúde é incompetente de atingir as pessoas, e a gente fica no multirão como se fosse um remendo. O ideal é ter busca ativa ao longo de todo o ano. Câncer de mama, 60 mil novos casos no Brasil, 10 a 15 mil óbitos. É a causa mais frequente, é 1/3 de todos os cânceres femininos.
Fatores de risco é algo que você não pode mudar: a sua idade, a sua hereditariedade, gestação tardia ou não gestar. Nós vamos ter um aumento muito grande de câncer de mama nas próximas gerações, porque as mulheres estão postergando cada vez mais a maternidade. A mama, ela só amadurece, ela só completa o seu ciclo durante a gestação. Acreditava-se que mulheres que amamentavam mais eram protegidas do câncer de mama. Isso não é verdade. O que protege a mulher é a gestação. Então, como é uma geração que está deixando a maternidade para cada vez mais tarde, é uma geração que vai ter muito mais casos de câncer de mama. Sintoma você já sabe: nódulo indolor, alteração na coloração, textura da pele, secreção, alteração de forma, afundamento. Eu costumo dizer para o paciente: conheça o seu corpo. Você sabe como é que faz o autoexame de mama? Eu não vou ensinar para vocês, porque eu não acredito no autoexame de mama. Vocês notaram que na televisão não passa mais, faça o seu autoexame? Acabou essa campanha. Porque a mama, ela é um órgão difícil. A mama, ela é um órgão que possui as suas variedades. E você encontrar coisas duras na sua mama é algo normal. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes: conheça o seu corpo. Doutor, a minha mama, ela é dura, ela é cheia de partes mais duras, então esse é o seu normal. Se um dia uma daquelas coisas duras começar a ficar mais vermelha, começar a ficar a pele mais escura, retraída, uma forma diferente, opa! Só que o ideal é você procurar um especialista. Mama é tão difícil de ser examinada que tem muitos especialistas. Eu recebo várias pacientes: doutor, eu estou com um caroço do tamanho de um ovo, e você vai fazer o exame e você não acha nada. É um tecido mamário que é normal e que está ali, que faz parte daquela mama. O paciente já sai desesperada, achando que tem câncer. Antigamente, da década de 90, a gente viu uma enxurrada de procedimentos desnecessários, de cirurgias desnecessárias por causa do autoexame. Existe uma maneira muito mais eficaz de fazer a prevenção do câncer de mama. E infelizmente, muitos casos até hoje é muito triste. Casos graves, casos avançados. Semana passada, eu atendi uma mulher de 47 anos, com uma massa tumoral de mais de 20 centímetros, e ela já tinha metástase na coluna. Sabe quantos anos fazia que essa mulher não fazia a sua mamografia? Mais de 5 anos. Se ela tivesse feito o exame há 2, 3 anos atrás, talvez a conduta seria outra. Então, qual é a prevenção para o câncer de mama? É a mamografia. É a mamografia. Uma vez uma paciente falou assim: você fala que tem que fazer mamografia porque não tem uma sacografia, né? Pensou? Colocar lá na morsa, né? Gente, o que salva a mulher do câncer de mama é a mamografia. Tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Acima dos 40 anos, o ultrassom, ele funciona apenas como complementar. Eu sei, eu gosto mais do ultrassom. O ultrassom, ele é mais gostoso, ele não aperta, é tranquilo. Eu também prefiro muito mais o ultrassom. É o que eu faço. Mas o ultrassom, ele só é complementar. Quando uma paciente vem fazer um ultrassom comigo e ela não tem mamografia anterior, eu laudo dela como inconclusivo. Porque é um exame que não serve para nada. Se você fizer um ultrassom sem mamografia, é o mesmo de não fazer nada.
A mamografia, ela tem uma precisão de encontrar lesões pré-tumorais com menos de 1 milímetro. O ultrassom, ele só vai achar tumores grandes, nódulos, e às vezes aí é tarde. E ainda nós temos um terceiro exame, que é a ressonância, mas como complementar à mamografia, e também para mulheres com próteses. Prótese mamária atrapalha avaliar a mama? A resposta é não. Pelo contrário, pacientes que têm próteses, elas são muito mais preocupadas com a sua mama por causa do implante, e elas procuram rigorosamente fazer os seus check-ups anuais. E nós às vezes descobrimos mais precoce o câncer de mama em pacientes com próteses do que pacientes sem próteses. E dos homens? Chegou a parte mais legal da palestra, eu espero. Esse momento, câncer da próstata, né? O dia que tem exame de câncer de próstata, lá no posto onde eu trabalho, é uma alegria. Eu sou ginecologista, mas eu trabalho numa unidade, num posto de saúde, que é o Centro de Doenças de Saúde do Homem. Eu faço muito exame em homem. E é legal a gente conversar, a gente rir, mas eu vejo que essa geração está bastante preocupada. Os homens estão começando a voltar a se preocupar. Lembra você tem que cuidar do seu corpo, porque isso é uma obrigação. Você aprendeu aqui, você é um homem sábio e inteligente. Você aprendeu aqui que o seu corpo não é seu, então você tem que se cuidar. Você tem que se prevenir. O câncer de próstata é 1/3 de todos os cânceres de homem. Estima-se que todo ano no Brasil tenham 65 mil novos casos. E nós homens fomos abençoados, porque diferente do câncer de mama, que tem um crescimento mais rápido e mais agressivo, o câncer de próstata, ele é lento. Às vezes, em alguns casos, do diagnóstico até o óbito pode demorar de 5 até 10 anos. É um câncer que é passível de prevenção, um crescimento lento, e chega a ter probabilidade de cura de 96%. Olha esse número assustador. 50% dos homens nunca foram ao urologista. Como que pode isso? Você é um cristão, você é um homem sábio e inteligente, você vai procurar o urologista. A mortalidade em países mais pobres do câncer de próstata é de 35%, em países mais ricos é menos de 10%. Olha isso aqui, que trágico. Isso aqui é muito triste. Isso saiu na Globo, ó. E você já sabe, se saiu na Globo é porque é verdade, né? Isso, saiu lá na Globo. Durante a pandemia, houve uma redução de 21% do número de biópsias de próstata. A dosagem de PSA, um examezinho de sangue, durante a pandemia, diminuiu 27%. A pandemia assustou tanto as pessoas, que as pessoas esqueceram que poderiam morrer de câncer, morrer de pneumonia ou infarto. Pessoas que até hoje são traumatizadas com os serviços de saúde. Não, eu não vou lá porque eu posso pegar uma doença e morrer. Os principais fatores de risco: obesidade, homens fumantes, familiares, pais e mães, né? Mas o principal fator de risco do câncer de próstata é esse aqui, a negligência. Negligência. Homens jovens, 50, 60 anos, com uma expectativa de pelo menos mais 20 anos de vida, perdendo a sua vida por causa da negligência. Bom, os sintomas vocês já sabem.
São sintomas muito comuns, né? Não espere procurar o urologista quando você tiver algum sintoma. Infecção urinária, patologias benignas podem dar esses tipos de sintoma. E a prevenção acima dos 50 anos, 3 exames: PSA, ultrassom e o exame clínico, famoso toque retal, ó. Gente, sabe qual que é o hino do urologista? Apenas um toque. Meus irmãos, isso aqui é um pouquinho da minha arte, daquilo que eu faço. Davi diz: os teus olhos me viram. Escondi a figura ali, eu sabia que eu ia fazer alguma besteira. Mas ali atrás, tem como dar uma corrigidinha rapidinho? Só jogar aquela última figura aqui, trazer para frente. Eu mudei todo o meu layout agora, na hora do almoço. E aí eu acabei. Mas Davi disse no Salmo 139: os teus olhos me viram, substância ainda informe. E é maravilhoso demais quando você recebe um casal e você faz aquele exame. Hoje nós conseguimos ver vida com 3 milímetros. Você sabe o que é 3 milímetros? Pega um grão de arroz, pega um grão de feijão, pega a pontinha do seu dedo e divide em 3. Ali, 3 milímetros. Isso, essa aqui que eu ia mostrar, olha só. Aqui tem vida, aqui tem um coração batendo. E isso aqui é um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. Peço perdão aí pelos irmãos, pelo horário que a gente já avançou um pouquinho mais. Os irmãos têm o meu contato, e se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, depois pode me trazer. Vamos. O Elias falou que a gente vai para o intervalo, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, põe na caixinha. E se quiser depois também pode me mandar um WhatsApp, tá? Eu prometo que vai ser bem baratinho, tá? Uma taxinha só simbólica. Vamos terminar com oração? Vamos curvar nossa cabeça? Amado Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, ó Senhor, por este momento tão gostoso que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão que está aqui neste local. Que possamos realmente ser um povo sábio e inteligente. Que possamos zelar da nossa alma, do nosso espírito e também do nosso corpo com o mesmo zelo, assim como o Senhor ordenou, ó Pai. Transforma as nossas vidas. Nós temos a esperança, ó Pai, de termos um corpo pleno na Tua presença, ó Pai, quando o Senhor nos levar e nos livrar de todas as enfermidades e todas as dores. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Pedimos também pela continuidade da nossa programação. Que assim seja, ó Senhor, conforme a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então nós temos agora o nosso intervalo, né? Para o lanche lá no fundo.